Agora a gente vai terminar o capítulo 7, tentando entender como que a gente calcula a força que atua sobre uma partícula, se a gente sabe o potencial a qual essa partícula está sujeita. Então, antes a gente fez sempre assim, a gente sabendo a força que atua, a gente consegue calcular a energia potencial se for uma força conservativa, claro. E agora a gente fala assim, olha, a partícula está sujeita a uma certa energia potencial. Qual que é a força conservativa que está atuando sobre a partícula? Então, a gente vai inverter o raciocínio, ok? Deixa eu projetar aqui. Então, vamos lá. Então, o que a gente quer agora é isso, é calcular a força a partir do potencial. Então, a gente vai considerar inicialmente que a partícula ela se move na direção x, para simplificar a nossa vida. Então, a energia potencial é uma função da posição, né? A energia potencial num dado ponto x vai ser o trabalho realizado pela força conservativa quando a partícula vai de x até um ponto P de referência. Se eu inverter os limites de integração, eu ganho menos e eu preciso desse menos para que a força saia com o sinal correto. Então, se a energia potencial é a integral da força em relação à posição, a força vai ser a derivada da energia potencial em relação à posição, né? Ponto P é o ponto de referência. Então, a energia potencial é menos a integral da força em relação à posição. Logo, a força vai ser menos a derivada da energia potencial em relação à posição. O ponto P, a escolha do ponto P não afeta o valor da força calculada, porque ele, se um ponto diferente, adiciona uma constante que na derivada dá zero. Então, não tem problema. Bom, aquilo ali foi o caso para uma dimensão. E se for em 3 dimensões? Se a energia potencial que a partícula está sujeita é uma energia potencial que tem valores definidos em 3 dimensões. Então, a energia potencial, um dado ponto R do espaço, é o trabalho, é menos, né, a integral de F escalar dr. Então, em relação ao deslocamento dr, né? Nesse caso, du é menos F dr, porque U é a integral de du. Então, du é menos F dr, porque é o que você integra aqui, ok? Bom, essa força F, ela pode ter componente nas 3 direções, então essa força F pode ser um Fx na direção Y, mais um Fy na direção J, mais uma força Fz na direção K, e esse deslocamento também pode se dar de maneira absolutamente geral nas 3 direções. Pode ter um componente do deslocamento em X, outro em Y e outro em Z. Na hora que você realiza esse produto escalar aqui, o que vai sobrar? Só os termos não cruzados, né? Porque você vai ter que fazer I escalar I, aí dá 1, então vai ter um termo que é menos Fx dx, mas quando você fizer I escalar J, vai dar 0, I escalar K vai dar 0, J escalar I vai dar 0, J escalar K vai dar 0, aí com J sobra só o termo J escalar J, que vai dar menos Fy dy, que é a mesma coisa que esse último termo, vai sobrar só menos Fz dz, como resultado ali desse último termo do produto escalar. Então, o produto escalar desses 2 vetores te dá menos Fx dx, menos Fy dy, menos Fz dz. Então, você sabe que du é dado por isso. Quanto que vale Fx, Fy e Fz? Bom, Fx vai ser menos a derivada parcial da energia potencial em relação a x. Então, o que isso quer dizer? Você vai manter os termos em y e z constantes e derivar só em relação a x. A componente y da força vai ser menos a derivada parcial da energia potencial em relação a y. E a componente z é menos du dz. Então, a gente vai fazer um exemplo para vocês verem como é que isso aí funciona. Então, um bom exemplo é um átomo dentro de um cristal que está sujeito a um potencial dessa forma aqui, meio de AX2 mais BY2 mais CZ2. Então, você tem seu átomo e ele pode estar ligado em direções diferentes a átomos diferentes. E ele vibra ali dentro desse cristal como se fosse ligado por molas aos vários átomos em direções diferentes, e essas molas, entre aspas, com constantes elásticas distintas, né? Porque a ligação com átomos diferentes vai fazer ele vibrar de maneira diferente em cada direção, né? Então, a gente quer calcular as forças que atuam nesse átomo sujeito a esse potencial aqui, esse potencial elástico. Então, a gente vai aplicar exatamente o que a gente falou. A força na direção x é menos du dx. O que eu vou fazer para achar a derivada parcial de u em relação a x? Vou manter os termos de y e z constantes e vou derivar só o termo em relação a x. Então, eu vou ter que derivar
meio de AX2, que vai dar AX, mas tem um menos aqui, então dá menos AX. Para achar a força na direção Y, eu vou fazer a mesma coisa, mas agora eu vou manter os termos constantes, os termos em X e Z, e derivar só o termo em relação a Y, que é meio de BY2. A derivada de U em relação a Y dá BY, mas com esse menos aqui, dá menos BY. E faço a mesma coisa para Z, mantenho os termos em X e Y constantes, derivo só o termo em relação a Z, que é meio de CZ2, lembrando que tem o menos aqui, dá menos CZ. Então, a força a que um átomo dentro do cristal está sujeito é menos AX na direção I, menos BY na direção J, menos CZ na direção K, que é como se fossem forças elásticas de constantes elásticas diferentes, que está só a representação 2D, não está 3D, mas esse átomo aqui ele está sujeito a forças elásticas aqui que podem ser, essas molinhas podem ter constantes diferentes se esses átomos aqui forem diferentes. Okay? Então, a gente, sabendo a energia potencial a que a partícula está sujeita, a gente conseguiu recompor a força que atua sobre a partícula. Bom, em uma dimensão, tem um tipo de força que é sempre conservativo, que eu usei, mas não provei para vocês, não. Que a força elástica, por exemplo, ela é conservativa porque é uma força que depende só da posição. E isso vale para todas as forças que dependem só da posição. Então, vamos considerar uma partícula que se move ao longo do eixo X, sujeita a uma força F. Se a força for função só da posição, a força elástica, que é F igual a menos KX, depende só da posição, né? Então, que uma força geral, F igual a F de X. Se ela depender só da posição, ela vai ser conservativa. Então, para ter certeza disso, a gente vai considerar um circuito fechado e ver se o trabalho dessa força no circuito fechado dá zero. Então, você considera um trajeto no circuito fechado da partícula que ela sai do ponto x0, vai para o ponto x final e retorna ao ponto x0. Então, o trabalho dessa força F nesse trajeto, ela saiu de x0, foi para x final, depois de x final foi para x0, é dado para a soma dessas duas integrais aqui. Então, trabalho para ir e para voltar. Né? Eu posso inverter os limites de integração aqui, ganho um sinal negativo, e olha o que está escrito aqui. São duas integrais idênticas, então, uma integral menos a mesma integral vai dar zero. Quando a gente analisou a energia potencial de uma mola, eu já supus que isso aqui era verdade, né? Sem provar que a força da mola é conservativa. Mas não tinha falado para vocês que no circuito fechado dava zero e efetivamente dá. É uma força que só depende da posição. Bom, então, sabendo disso, a gente vai analisar aspectos gerais do movimento em uma dimensão de uma partícula sob a ação de uma força conservativa. Então, está atuando na partícula uma força conservativa. Então, a força pode ser qualquer, ela depende só da posição, por exemplo, e ela gera uma energia potencial que é dada por esse gráfico aqui, que a gente está fazendo uma força qualquer. Desde que ela seja conservativa, você pode associar a ela uma energia potencial, que é o que a gente fez aqui. Então, a força que atua na partícula, se você sabe a energia potencial a qual ela está sujeita, a força que atua na partícula vai ser menos du dx. Okay? Aqui está tudo unidimensional, então não tem que preocupar com outras componentes. Então, os pontos de equilíbrio da partícula, o que é um ponto de equilíbrio? É onde o somatório de força é igual a zero, onde F de x é igual a zero. Na força elástica era justamente o ponto de equilíbrio da mola, onde ela não estava nem comprimida, nem distendida, onde F era igual a zero. Então, os pontos de equilíbrio da partícula, que são os pontos onde F de x é igual a zero, eles vão corresponder a pontos de máximo e mínimo da função U de x. Por quê? Porque quando F de x é igual a zero, du dx vai ser zero. Se a derivada da energia potencial em relação à posição é zero, a gente está em pontos de máximo ou mínimo dessa função. Né? A função energia potencial é dada por essa curva. Os pontos de máximo e mínimo correspondem a pontos de derivada nula, certo? E os pontos de derivada nula da função U de x, os pontos onde a derivada for nula, vão ser os pontos onde a força é zero. Então, os pontos de equilíbrio da partícula vão ser os pontos de máximo e mínimo da energia potencial a que ela está sujeita. Que eu estou marcando aqui. Então, x1, x3, x4, x5 correspondem a pontos de derivada nula da função U de x, né? Aqui, esse aqui, aqui, aqui e aqui.
e correspondem, consequentemente, a pontos de equilíbrio da partícula, porque a força que ela está sujeita nesses pontos é nula também. Opa! Então, nesses pontos, como o somatório de força igual a zero nesses pontos, ela pode permanecer em repouso. Se você colocar ela aqui paradinha, ela fica paradinha, ok? Não quer dizer que ela vai estar sempre em repouso ali, não, porque se ela já chega com uma certa velocidade, aí ela não para. Mas assim, ela pode ficar em repouso. Em X1 e X4, que são pontos de máximo, se você colocar a partícula direitinho aqui, com velocidade dela, colocou ela aqui, ela fica. Mas qualquer pequeno deslocamento que ela sofrer dessa posição aqui, ela vai embora. Ela vai se afastar desses pontos. Vamos ver por quê. Vão ser pontos de equilíbrio instável. Então, é ponto de equilíbrio, mas qualquer deslocamentozinho que ela sofrer ali, ela se afasta. Vamos ver por quê. Vamos ver aqui em X4. Vamos ver, a partícula estava aqui quietinha em X4. Aí ela sofreu aqui, nesse ponto, a derivada da energia potencial é zero e a força resultante sobre ela é zero. Você colocou ela ali com velocidade zero, ela fica. Aí ela sofre um pequeno deslocamento aqui para o lado. O que acontece? No que ela sofre um pequeno deslocamento, a derivada, né, da energia potencial agora é negativa nesse ponto para cá. Se a derivada da energia potencial é negativa, a força, que é menos a derivada da energia potencial, vai ser positiva. Vai apontar para cá para a direita e a partícula vai embora. Ok? A força não vai ser restauradora, ela vai mandar a partícula embora. Se o deslocamento, né, então a força vai ser maior que zero e a partícula vai para a direita. Se o deslocamento que ela sofre desse ponto de equilíbrio for para cá, para o outro lado, né, aqui a derivada da energia potencial é positiva. Ok? Se a derivada da energia potencial é positiva, a força que é menos a derivada da energia potencial vai ser negativa. Então, vai apontar para cá e a partícula vai embora também desse ponto de equilíbrio. Então, qualquer deslocamento, seja para um lado, seja para o outro, da partícula do ponto de máximo, ela vai embora. Então, ela vai embora desse ponto. Então, é um ponto de equilíbrio, mas é um ponto de equilíbrio instável. E X3 e X5? X3 e X5 são pontos de mínimo. O que acontece nesses pontos? Também são pontos de equilíbrio. Derivada da energia potencial é zero. Então, a força que atua sobre a partícula nesses pontos é zero. Você coloca a partícula aqui direitinho com velocidade zero, ela fica. Tanto em X3 quanto em X5 também. Mas aqui, nesses pontos, ela vai estar sujeita a uma força restauradora. Vamos supor que ela sai um pouquinho do equilíbrio, um pouquinho aqui para a direita. E o que vai acontecer? Para a direita, para a esquerda, o que vai acontecer? Se ela desloca um pouquinho para cá, a derivada da energia potencial aqui é negativa. Ok? Se a derivada da energia potencial é negativa, a força que é menos a derivada da energia potencial vai ser positiva. Vai vir para a direita e vai tender a mandá-la de volta para o ponto X5. Então, um pequeno deslocamento para cá, a força aponta para cá e ela volta para X5. Okay? Então, a força restauradora. E se o deslocamento acontecer para o outro lado? Então, ela está aqui e desloca um pouquinho para cá. Aqui, a derivada da energia potencial é positiva. Então, a força vai ser negativa e manda ela de volta para cá. Então, nos pontos de mínimo, se ela tem um pequeno deslocamento em relação à posição de equilíbrio, ela tem tendência a voltar, a força que aparece faz ela voltar para o ponto de equilíbrio. Então, ela fica oscilando aqui, assim, se não tiver atrito, ela fica oscilando, né, entre esses pontos aqui. São pontos de equilíbrio estável. Então, ela tem tendência a voltar para aqueles pontos de equilíbrio. A força que aparece é restauradora, ok? Então, próximo a um ponto de equilíbrio estável, a partícula tem comportamento oscilatório. Ela vai ficar aqui oscilando em torno desse ponto de equilíbrio. Agora, vamos supor que uma dada partícula está sujeita a esse potencial aqui, essa energia potencial, tá? Mas em dado momento ela tem uma energia mecânica, que é cinética, mas potencial que é dada por isso aqui. Então, esse é o valor da energia mecânica da sua partícula. E ela está no espaço, numa região sujeita a esse potencial aqui, essa energia potencial, tá? Se inicialmente a partícula estava no intervalo entre x2 e x6, seu movimento vai ficar restrito a esse intervalo. Por quê? Porque, olha só, energia mecânica é cinética, mas potencial. Mas energia cinética é sempre positiva, né? O valor mínimo que a energia cinética pode ter é zero. Então, o valor máximo que a energia mecânica pode ter é igual à energia potencial. Quando cinética for zero, energia mecânica é energia potencial. Então, se a partícula estiver indo para a direita,
Quando ela chega no ponto x6, o que acontece? Desse ponto, a energia mecânica vai ser igual à energia potencial, concorda? Então, nesse ponto, ela vai ter velocidade zero, porque ela transformou toda a energia cinética dela em energia potencial, e a energia mecânica dela vai ser a energia potencial. O único jeito da energia mecânica ser igual à energia potencial é a energia cinética ser zero. Então, nesse ponto aqui, ela não tem energia cinética, tem energia mecânica igual à energia potencial, e a velocidade dela é zero. Então, ela chega aqui com velocidade zero, né? Tá bom, ela chega ali com velocidade zero, e a derivada da energia potencial aqui é positiva. Quer dizer que a força F a que ela está sujeita nesse ponto é negativa. Então, a força F aponta para cá, vai fazer ela voltar, ok? E ela vai voltar. E ela vai voltar até ela chegar nesse ponto x2, onde ocorre a mesma coisa de novo. Aqui, a energia mecânica é igual à energia potencial. Para a energia mecânica ser igual à energia potencial, a energia cinética tem que ser zero. Então, em x2 também a velocidade da partícula é zero. Só que quando ela chega em x2, a derivada da energia potencial é negativa. Então, a força que ela está sujeita em x2 é positiva, aponta para cá. Então, faz ela voltar. Então, x2 e x6, os pontos onde a energia mecânica é igual à energia potencial e, consequentemente, a energia cinética é zero, são chamados pontos de retorno. A partícula sempre chega aqui com velocidade zero e com uma força que restaura ela para o movimento dentro dessa região do espaço entre x2 e x6, que é a região para a qual ela tem energia cinética maior ou igual a zero. Né? Ela não pode ter uma energia cinética negativa. Então, é a região onde ela pode existir, porque é a região onde a energia cinética é maior ou igual a zero. E de x2 e x6 ela não passa, ela sempre retorna. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, a partícula sujeita a uma força F que lhe confere um potencial, sabe potencial, o de x igual a x4 menos bx3 mais cx2, onde A, B e C são constantes dadas no problema, ok? A gente quer determinar a força F de x a qual a partícula está sujeita, depois encontrar os pontos de equilíbrio, né, dessa partícula e analisar para cada um se o equilíbrio é estável ou instável. E depois, supondo que a partícula tenha uma energia mecânica total igual a menos 0,5 Joule, analisar a região em que ela pode ser encontrada. Então, vamos primeiro determinar a força F de x. A gente sabe que F de x é menos du dx. Você sabe quanto que vale U, basta só derivar e multiplicar por menos 1. Então, a força F, a derivada aqui de um polinômio, vai dar 4ax3, menos, né, o menos aqui, depois 4ax3 menos 3bx2 mais 2cx, né, com menos aqui. Então, você sabe a força F que a partícula está sujeita. Aí você quer os pontos de equilíbrio. Os pontos de equilíbrio são os pontos em que F de x igual a zero. Então, você quer achar em que pontos, né, do espaço, quais valores de x, os valores de x para os quais F de x igual a zero. Você tem um polinômio que você quer achar, né, substituir só os valores das constantes A, B e C, né, pelos valores que foram dados, nada demais. E os pontos de equilíbrio são aqueles em que F de x igual a zero. Então, você pega esse polinômio e fala assim, quero que isso aqui seja igual a zero. Aqui você tem x3, x2 e x. Então, você pode pôr x em evidência, e claramente x igual a zero já é um ponto de equilíbrio. Depois você tem uma equação de segundo grau, que você resolve, e acha os outros dois pontos de equilíbrio. Fazendo isso, o primeiro ponto de equilíbrio é x igual a zero, os outros dois resolvendo a equação de segundo grau aqui, x igual a 0,25 metros e x igual a 0,75 metros, que são as raízes da equação, né? Aí pede para analisar se o ponto é de equilíbrio estável ou instável. Então, equilíbrio estável é ponto de mínimo, e equilíbrio instável é ponto de máximo. Então, você tem que descobrir se esses pontos são pontos de mínimo ou de máximo. Um jeito de fazer isso é calcular o valor da derivada segunda da energia potencial, para você saber se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. Se a concavidade for para cima, vai dar uma derivada segunda positiva e é um ponto de mínimo. Se a concavidade for para baixo, vai dar uma derivada segunda naquele ponto negativo e a concavidade vai ser e o ponto vai ser de equilíbrio instável. Então, vamos lá. Então, você tem a função o de x, você deriva uma vez, você deriva uma segunda vez e vê para esses três pontos o valor dessa derivada segunda da energia potencial. Então,
É só fazer 2 vezes a derivada, você chega nesse polinômio e aplica para os pontos que a gente achou como pontos de equilíbrio. Então, a derivada segunda da energia potencial no ponto x1 é positiva. Então, vai ser um ponto de mínimo. Então, equilíbrio estável. A derivada segunda no ponto x2 é negativa. Vai ser um ponto de máximo, instável. E a derivada segunda da energia potencial no ponto x3 é positivo, é um ponto de mínimo estável. Ok? Então, x1 e x3 são pontos de equilíbrio estável e x2 é um ponto de equilíbrio instável. Agora, a letra C fala assim: supondo que a partícula tenha uma energia mecânica total igual a menos 0,5 Joule, analise a região em que ela pode ser encontrada. Bom, a partícula só pode estar em regiões onde a energia mecânica, a energia potencial é menor do que a energia mecânica, porque a energia mecânica é potencial, mas cinética. Como a cinética tem que ser positiva, a energia mecânica tem que ser maior que a energia potencial sempre. Ou, equivalentemente, a energia potencial tem que ser menor que a energia mecânica sempre. Ou seja, só pode ser encontrada em regiões em que a energia potencial seja menor que 0,5 Joule para garantir que a energia cinética é maior ou igual a zero. Então, vamos calcular os valores da energia potencial nos 3 pontos de equilíbrio para ver se ela pode ser encontrada naquela região. No ponto 1 de equilíbrio, que era x igual a zero, a energia potencial vale zero. E aí ela não é menor do que a energia mecânica, então não pode ser encontrado próximo de x igual a 1, x1. Né? Então não tem como. No ponto x igual a 2, a energia potencial também é positiva, e ela é positiva e não tem como ela ser menor do que a energia mecânica, então também não pode estar próximo de x2. No ponto x3, a energia potencial vale menos 0,844 joules, que é menor do que a energia mecânica. Então, a partícula pode ser encontrada próxima ao ponto x3, ok? Porque nessa região, a energia cinética vai ser maior que zero, né? Em x3, a partícula vai ter energia cinética dada por energia mecânica é K mais U, então K vai ser E menos U. Então, a energia cinética vai ser dada por menos 0,5 Joule menos 0,844 Joule, que é positivo. Então, próximo a x3, você pode encontrar a partícula que você tem uma energia cinética positiva, que é necessária. A energia cinética não pode ser negativa. Ao se mover para valores acima e abaixo de x3, essa partícula vai atingir 2 pontos, né? Um de cada lado, né? Onde a energia potencial vai se igualar à energia mecânica, que é menos 0,5, e, consequentemente, você vai ter energia cinética igual a zero, que vão ser os pontos de retorno da partícula para esse valor de energia mecânica. Então, ela vai ficar próximo daquele ponto x3, oscilando ali, entre os 2 pontos de retorno, que são os pontos que correspondem à energia mecânica igual à energia potencial e, consequentemente, energia cinética igual a zero. Ela fica oscilando entre aqueles 2 pontos. É isso. Então, aqui a gente acaba esse capítulo 7, de trabalho e energia, que vai durar 2 semanas, de novo, cada capítulo acaba durando sempre 2 semanas. E bom, aí a gente pode discutir, tem testes, vai ter os momentos de encontro e a gente vai discutindo. Então, até a próxima.